Olá, iniciando mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Eu estou aqui hoje com a minha colega Cristina Vasconcelos. Seja bem-vinda, Cristina, que é bióloga, bacharel em Direito e atualmente está exercendo a função de superintendente do IPHAN no estado do Pará. Correto, Cristina? Seja bem-vinda e eu queria, Cristina, começar nosso videocast pedindo que você explicasse um pouco sobre o que é o IPHAN e, particularmente, um pouco sobre o que é a superintendência do IPHAN no Pará, né? Explicasse um pouco essa estrutura para as pessoas entenderem bem como é que funciona esse órgão tão importante da sociedade civil. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, doutor Sávio. Estou muito honrada de estar aqui hoje conversando, batendo esse papo a respeito de patrimônio cultural, que é tão importante para a nossa sociedade. Hoje nós estamos na Superintendência do Pará, realizando um trabalho que ficou um pouquinho parado, mas que nós vamos começar a caminhar. O IPHAN é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde nós desempenhamos toda a estruturação de salvaguarda, de proteção dos nossos bens culturais, tanto na estrutura material quanto na esfera imaterial. A gente fala de bens edificados, de bens arqueológicos e bens culturais, festividades, modos de fazer e tudo que está albergado em relação à nossa cultura nacional. Esse é o papel do IPHAN, salvaguardar, proteger e estimular que a cultura ela prevaleça e ela permaneça das gerações futuras. A Superintendência do Pará, ela é responsável justamente por manter todo esse condicionamento no Estado, né? Nós somos uma estrutura descentralizada, né? Onde nós fazemos todo o ordenamento de toda a parte cultural do Estado do Pará. Cristina, eu acho que assim, uma dúvida que as pessoas têm de modo geral, elas sabem que nós temos um patrimônio, né, material, imaterial, tem coisas que são tangíveis, coisas intangíveis dentro do patrimônio cultural, mas tem muitas dúvidas sobre como se dá esse processo de tombamento ou de registro, né? O que leva, por exemplo, quais são os critérios para você considerar que um determinado bem, vamos falar de um bem edificado, de um bem material, possa ser tombado ou não? Como se dá esse processo, caso alguém, por exemplo, queira gerar esse tipo de proteção? O reconhecimento de um bem material ou de um bem imaterial, nós temos duas distinções. Um é o tombamento e o outro é o registro. O tombamento é do bem material e o registro é do bem imaterial. Qualquer pessoa, qualquer entidade, qualquer associação, ela pode adentrar com uma solicitação junto à Superintendência do IPHAN do Pará, com um pedido de estudo prévio para saber ou entender que aquela edificação, vamos falar assim, aquele prédio, aquela casa, aquele museu, um bem edificado, ele realmente seja albergado por um tombamento. Mas aí, Cris, todo bem edificado, toda casa antiga, todo imóvel antigo, ele tem direito de um tombamento? Nem sempre, né? Nós estamos falando no nível federal. Então, nós vamos fazer todo um levantamento, todo um estudo prévio aqui via Superintendência do IPHAN do Pará para entender realmente se aquele imóvel, se aquela edificação, ela tem uma importância substancial nacional. O protocolo de um pedido de tombamento, por exemplo, de uma edificação, já impede que haja qualquer alteração daquele imóvel? Não impede, né? Até porque ele só vai ser tombado quando realmente sair a certificação de tombamento. E a certificação de tombamento, ela não é assim do dia para a noite. Tem todo um estudo, tem todo um levantamento. A superintendência, ela é o início do estudo, né? Você entra com pedido de protocolo, já bem embasado, com imagens, com histórico, com um breve levantamento, para que a superintendência e os seus técnicos entendam que realmente tem uma relevância. Após isso, os nossos técnicos, depois de um estudo, depois de ter feito as visitas em loco, porque os técnicos vão a loco, vão no município, vão na localidade, vão vistoriar toda a edificação para entender realmente se tem a importância necessária.
Após isso, vai surgir um parecer, uma nota técnica. Esse parecer ou nota técnica vai para Brasília, para o IPHAN de Brasília, porque quem realmente certifica o tombamento ou o registro é o IPHAN de Brasília, é o IPHAN Nacional, que pode concordar ou não com o posicionamento da superintendência. Ou eles podem dizer, não concordamos com o parecer, e aí a pessoa que deu entrada, ou a sociedade civil, ou a associação, ela tem direito de recorrer, né, para a gente fazer um novo estudo. Ou então a gente é aceito e sai a certificação de tombamento daquela edificação. E, Cristina, quando a gente fala em patrimônio material, é mais fácil compreendermos. A gente pensa numa edificação em algo sólido, concreto, tangível. Mas a proteção também se estende ao chamado patrimônio imaterial. O que estaria englobado dentro do que nós chamamos de patrimônio imaterial? O patrimônio imaterial é a nossa cultura, é a nossa história, é a nossa existência. É o modo de fazer, por exemplo, nós temos um bem registrado que é o modo de fazer das cuias. Essas cuias que só a nossa região tem, só nós sabemos fazer. Esse já é um bem registrado pelo IPHAN nacionalmente. A cuia do tacacá. A cuia do tacacá, é o modo de fazer. Outra forma de bem imaterial são as festividades. Nós temos 2 festividades aqui já registradas no Pará. Uma registrada tanto pelo IPHAN nacional como pela Unesco. É um patrimônio da humanidade, que é o Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré foi registrado pelo IPHAN e logo em seguida foi levado a ser registrado como bem da humanidade. Hoje o Círio de Nazaré é um bem da humanidade. Nós temos aqui a festividade do glorioso São Sebastião, que acontece na Ilha do Marajó, e mais especificamente em Cachoeira do Arari. Esse já foi um bem registrado, inclusive como festividade. Inclusive, nós estamos fazendo o estudo para fazer a revalidação do registro, porque já tem 10 anos de registro da festividade de São Sebastião. Então, isso é uma ação que o IPHAN tem feito este ano de 2023, é a revalidação da festividade. E nós temos a estruturação de cultura, como o carimbó. O nosso carimbó já tem o registro através do IPHAN como bem cultural registrado nacionalmente. Então, até o estilo musical, digamos, rítmico, pode assumir, né, Pode. esse tipo de proteção. Pode. Inclusive, das ações que nós estamos realizando em 2023, nós estamos com o estudo, o levantamento para fazer o reconhecimento da marujada, que acontece naquela região bragantina, não só em Bragança, acontece em outros municípios, e nós estamos retomando os estudos para que a gente faça a deliberação do registro. Isso facilita, digamos, para que essas festividades elas adquiram com esse reconhecimento mais projeção, ajude a levar ao conhecimento mais amplo de fora. Sim, as pessoas elas perguntam, Cris, o que nos traz de retorno e benefícios, tanto o tombamento quanto o registro? Você morar num bem tombado ou você ter um bem registrado, quer dizer que você tem uma amplitude de informações e de garantias de salvaguarda. Um valor agregado aqui. Sim, e garantias de salvaguarda. Além do que, você pode ter também o condicionante de busca de recursos para que você mantenha aquele bem, para que você mantenha o bem cultural, material e imaterial. Então, a validação de importância, e que isso pode propagar é o que traz de benefícios do registro ou o tombamento. Eu só quero frisar que quando a gente tomba um bem material, doutor Sávio, o proprietário ele não deixa de ser proprietário. Ele só tem que fazer a manutenção daquele bem conforme as legislações a partir de então. Recebe, em contrapartida, alguns benefícios, como pode ter, eventualmente, alguma isenção tributária. Isso a gente vem conversando tanto com a prefeitura quanto com o governo do estado, né? Porque a nossa legislação, ela alberga da seguinte forma: você mora num bem tombado, o bem tombado precisa ser mantido porque ele é histórico. Agora, se você não tiver condições de manter,
você solicita ao IPHAN que lhe dê a ajuda, a garantia financeira para que possa manter aquele bem, né? Essa informação nem todos têm, mas isso está na nossa legislação IPHAN. Ou seja, antes de deixar deteriorar, Peça ajuda, essa deixa que comprove que está impossibilitado. que está impossibilitado de manter o bem. E, Cristina, me fala um pouco do trabalho que vocês têm desenvolvido. Eu sei que o IPHAN hoje tem diversos projetos, muitos voltados para a questão de educação, né, das pessoas em relação ao respeito ao patrimônio artístico. Conta um pouco desses projetos para a gente conhecer eles e entender melhor. Vamos falar de educação patrimonial. Nada melhor do que a educação para fazer com que as pessoas entendam o quanto é importante manter e preservar a nossa história, porque é isso que o IPHAN faz, né? Ela mantém e preserva a história de um povo, a nossa cultura. E falar de educação patrimonial é o que a gente tem feito e é algo prioritário, não só no IPHAN do Pará, como no IPHAN nacionalmente. Fazer com que as pessoas entendam e elas se empoderem da informação de que aquele é um bem delas, nosso, é muito importante, é muito salutar para que a gente preserve a história. Eu brinco por aí, quando eu vou fazer as palestras, que não existe futuro sem um passado. Eu não sei como que eu vou chegar lá adiante se eu não tenho a minha base histórica concreta de saber de onde eu vim, como nós surgimos, toda a nossa história. Então, manter e preservar é necessário. E, para isso, a gente tem feito várias ações de educação patrimonial. Nós estamos hoje com o projeto IPHAN de Portas Abertas, que é justamente para a gente quebrar algumas barreiras entre o IPHAN e a sociedade. Que, às vezes, você chega no centro histórico, por exemplo, que é um centro tombado. Nós temos um centro tombado muito grande aqui em Belém, na capital, que é o Centro Histórico Cidade Velha Campina, que alberga toda aquela estrutura residencial da Cidade Velha, todo o complexo do comércio e o complexo Ver-o-Peso, e toda a área do bairro da Campina também. Então, você chegar para a pessoa e dizer para ela que ela tem que manter de uma certa forma, e você só impor aquilo e sem explicar o porquê, e sem explicar a necessidade, justamente, é até injusto. Então, nós estamos já fazendo toda essa estruturação do IPHAN de Portas Abertas, estamos recebendo as pessoas no IPHAN, estamos indo até as pessoas, nós vamos começar um cronograma de visitação no centro histórico, de conversa com as pessoas, com os empresários do centro comercial, porque nós temos todos os bens ali do centro comercial são tombados, elas estão dentro do complexo. E a gente precisa falar com essas pessoas para dizer para eles o quanto é importante a manutenção daquele prédio, para que a gente não tenha também sinistros, como estão acontecendo tanto no comércio de incêndios, por falta da manutenção elétrica, por falta da manutenção predial. Isso tudo é de suma importância. Teria que ter uma interlocução também, né, com o Poder Executivo, no sentido de fazê-los compreender que essa área merece uma atenção. Sim, né? sim. Porque falar que o proprietário tem que investir Sozinho, mas da calçada para frente a coisa está deteriorada, quem sim. vai investir, né? Não, isso é verdade. Proteger esse patrimônio. Isso é verdade. Então, tem que falar com os dois, com o particular e com o poder público. Isso. Porque a missão não é fácil. Não é simples. Não é simples. E tanto que a gente está fazendo. O IPHAN de Portas Abertas, ele é isso, doutor. É a gente trazer não só a sociedade, mas como voltar a ter esse diálogo com o poder público municipal e estadual. E isso a gente tem feito, a gente tem conseguido fazer vários debates, várias conversas, né? Nós temos muitos imóveis abandonados no centro histórico e isso para a gente é preocupante, é uma prioridade. Então, a gente tem chamado para conversar prefeitura, governo do estado, defensoria, defesa civil, corpo de bombeiros, para que a gente faça um levantamento geral de todos esses imóveis que estão abandonados e como a gente pode seguir daí para frente. Porque nós temos um grande impeditivo. Cada imóvel desse tem um proprietário. E nós não podemos entrar no imóvel mesmo estando abandonado. Como é que fica, Cristiano, nessa hipótese em que é identificado, por exemplo, isso acontece muito aqui em Belém, né? Porque às vezes a gente vê aquele imóvel que a gente sabe que tem um valor histórico, tombado ou não, e surgem, às vezes, na imprensa, risco de tombamento, mas de tombamento de proteção, tombamento do prédio mesmo.
como que o IPHAN enfrenta isso? Ele aciona o Poder Executivo para intervir, ele intervém diretamente. O custo para evitar um desabamento, como é que... Essa conversa ela tem começado a ter alguns alinhamentos. Como eu lhe disse, a gente passou um tempo sem ter esses diálogos, sem ter essa conversa, mas a gente começou a fazer essa conversa justamente porque nós estávamos no entrave, né? O IPHAN, ele só vai chegar até um determinado ponto. Por exemplo, a gente identificou o bem que está em arruinamento, né? Nós não conseguimos, às vezes, encontrar o proprietário, porque quando a gente faz encaminha os ofícios para as secretarias de município, por exemplo, vamos dizer uma CEFIM da vida, que é quem cobra o IPTU, né? Onde está esse proprietário? Normalmente, quando a CEFIM nos responde o ofício, é o mesmo endereço do imóvel que está em arruinamento. Então, a gente acaba esbarrando em algumas situações. É por isso que a gente tem chamado todos esses entes para a gente poder chegar à melhor solução. Porque o que acontece? A maioria dos bens tombados, eles são bens de herdeiros. São bens de pessoas que estão fora do Brasil. Às vezes em briga judicial também. Muitos. Então, tem certas situações que realmente nós, como governo federal, a gente fica sem poder dar um passo à frente. Porque a gente precisa dos outros entes para que eles nos ajudem. Aí a gente está começando um debate. É possível uma desapropriação para a gente poder fazer com que aquele bem ele possa passar por uma revitalização, uma manutenção, e daí a gente poder fazer a destinação realmente social como ele precisa ser, colocar uma secretaria lá dentro para que aquele imóvel ele possa ter a sua manutenção diária preservada. Então, esse debate a gente está começando a fazer, mas a gente ainda está no início, porque a gente realmente ainda tem enfrentado grandes desafios com o proprietário. Nem sempre a gente encontra o proprietário. Esse é o nosso maior dilema. Entendi. Eu tenho, Cristina, uma última pergunta aqui, né? Nós vamos viver um momento muito importante em relação à COP30, todo mundo só fala nisso. Isso vai gerar toda uma mudança, esperamos, né, que positiva dentro do nosso estado. E eu penso que o IPHAN vai ter um papel aí importantíssimo, porque nós vamos estar com os olhos de todo mundo para Belém. E nós temos que estar bem apresentados, inclusive em termos do nosso patrimônio. Como é esse teu desafio de estar assumindo essa superintendência, né, nesse momento tão crucial, né? Existe alguma preparação especial do IPHAN para poder, né, reestruturar todo o nosso patrimônio e se apresentar bem nessa COP30? Como é que está isso? É um mega desafio. Nós chegamos na superintendência ainda com um diálogo que talvez a COP30 viesse para Belém. Então, com a certeza e a afirmação de que a COP seria em Belém, então a gente começou realmente a fazer um trabalho mais específico. A gente sabe que o Pará é imenso. Nós temos 144 municípios e o Pará é uma imensidão. O IPHAN ele atua nos 144 municípios, tendo a sede aqui na capital. E nós fazemos licenciamento em todo o estado. Trazer a COP30 para cá, para a gente, é uma esperança. Né? Uma esperança de que a Amazônia se desenvolva, de que as portas se abram para o estado do Pará, em especial para a capital, fazer com que o povo seja reconhecido, com que a nossa cultura seja reconhecida. Agora é um grande desafio, porque nós precisamos arrumar a casa. Né? Belém precisa estar bela para recepcionar o mundo inteiro que vem para cá. E partindo desse pressuposto, o governo federal está muito focado em fazer com que Belém realmente receba o mundo da melhor forma possível. Como que nós vamos fazer isso? Nós já estamos com uma lista imensa de obras que irão acontecer na cidade, né? Todas elas passam pelo IPHAN para fazer a autorização na área tombada, no entorno de tombamento e na área que não é tombada, porque tudo que envolve solo, se vai mexer no solo, precisa ter um acompanhamento de um arqueólogo, e isso é o licenciamento que o IPHAN faz. E nós estamos acompanhando todas as obras, tanto do Estado quanto da Prefeitura, sendo que uma delas, para a gente, é crucial, que é a revitalização do complexo do Ver-o-Peso, que essa vai ser um aporte direto do IPHAN, um aporte financeiro do IPHAN para a Prefeitura, para que seja executada toda a obra do Ver-o-Peso,
onde vai acontecer a reforma geral, desde a Feira do Ver-o-Peso, vai passar pelos mercados de carne e de peixe, toda a DOCA, que é a Pedra do Peixe, e a Feira do Açaí. E nós estamos ainda no levantamento da Via dos Mercadores, que é fazer toda a revitalização do centro histórico. Então, esse aporte financeiro já está sendo pelo IPHAN. Tanto que quando o presidente Lula veio a Belém no mês passado, nós assinamos junto com o presidente, nós do IPHAN do Pará, e o prefeito Edmilson Rodrigues, já a carta de intenções de encaminhamento do valor do aporte financeiro para começarmos a obra. Já fizemos a primeira vistoria técnica, já estamos fazendo todo o levantamento de projetos para que nós possamos começar a fazer essa reforma. Então, o Ver-o-Peso ele vai ser todo reestruturado através de um acordo de cooperação com o IPHAN do Pará e o IPHAN Nacional. Nós vamos ter muitas obras acontecendo. Vamos ter toda a revitalização do Complexo Mercedários, que é a Igreja das Mercês, e o Convento Mercedários, que era a antiga alfândega, que também fica lá no Centro Histórico. Nós estamos fazendo o levantamento junto com a UFPA a respeito de todo o Centro Histórico, para saber se a gente vai conseguir fazer toda uma reavaliação, uma revitalização do Centro Histórico. Te interrompendo, Pois não. a gente percebe, assim, em várias capitais, o Centro Histórico passou por processo de revitalizações amplos, né? Basicamente, você pegar vários quarteirões, reestruturar aquilo, dar uma atividade econômica, geralmente restaurante, né? Ficar uma área de visita mesmo para turista. E nós nunca conseguimos, né, no estado do Pará, esse tipo de revitalização. Ver-o-Peso sempre sofre reforma, criou a Estação das Docas. Você tem esperança de que vai ter o mercado de São Brás aí, mas são áreas isoladas, né? Mas você tem esperança que isso possa resultar finalmente, né, em uma área urbana, né, antiga, ser reestruturada de forma ampla. Quando eu digo isso, 2, 3 quarteirões, né, em que você recupera toda a plenitude, né, de 200 anos atrás, como já aconteceu em vários estados aí do Nordeste e do Brasil afora. A gente tem esperança de que tudo se resolva até a COP, né? A gente tem um grande desafio, que a COP começa em novembro de 2025. Então, nós fazemos a contagem regressiva de trás para frente. A gente tem esperança de que a gente consiga resolver, né? Nós somos um ente fiscalizador nesse caso. Então, a gente vai repassar aos entes municipal e estadual a função de fazer a reforma. Nós vamos ter, além de todo o Complexo Ver-o-Peso, nós vamos ter a estruturação do Porto Futuro 2, através do Estado do Pará, né, do governo do Estado. Então, nós acreditamos muito, doutor, que nós vamos ter uma Belém muito bonita e uma Belém preparada para receber todo esse mundo de gente que vai vir para cá. Vai depender do Poder Executivo também, né? Vai, e bastante. E no Ver-o-Peso entrando diretamente também com a parte do aporte financeiro. A gente acredita, sim, que a gente... É esperança, a gente precisa ter esperança para caminhar, para poder seguir em frente, de que quando começar a COP30 nós vamos estar prontos, preparados para receber todo mundo. Porque além de toda a estruturação material, que isso tudo é uma revitalização material, né, do centro histórico, precisamos ter um centro histórico revitalizado, bonito para receber as pessoas, né, a COP30 em si, ela vai acontecer lá no Parque das Cidades, que fica lá próximo ao hangar. Então, o Parque das Cidades também já está começando as suas obras, nós já estamos no acompanhamento, e eu creio muito que Belém vai estar preparada, né? Agora a gente precisa também preparar pessoas, para que a gente possa receber bem as pessoas e que elas retornem, porque a COP30 vai passar. E o que esse legado vai deixar, isso depende de cada um de nós, como nós vamos receber, como é que nós vamos estar prontos, preparados para receber todo esse povo. O que é importante é ver que o IPHAN está preparado para assumir essa demanda, que vai ser grande, né? E a gente aqui, como cidadão, na esperança de que essa COP ela nos leve a outro patamar e a gente consiga superar essas décadas, né, de depreciação
e de estagnação junto da proteção das coisas belas que a cidade tem. Eu te agradeço, Cristina. Obrigado por participar do videocast. O canal Justiça e Amazônia está aberto ao fã e a você, sempre que precisar, divulgar e falar um pouco sobre os projetos que você está desenvolvendo. Seja bem-vinda e muito obrigado por participar. Muito obrigada, doutor Sávio. Eu só tenho a agradecer ao doutor Sávio, a todos que nos assistem, acompanhem o videocast, porque é através dos videocasts que hoje a gente se mantém muito informados. E acompanhe o IFAM. O IFAM do Pará hoje está na Governador José Malcher, esquina com a Benjamin Constant. É o IFAM de portas abertas e você é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu agradecimento a todos que estão acompanhando o videocast do canal Justiça Amazônia. Meu agradecimento à Dupla Comunicação, ao meu amigo Giovanni, minha amiga Raquel, a Tamsa, que está na nossa coordenação. E até a próxima.